Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Vidal do Neuro School. Pessoal, hoje eu quis fazer alguma coisa diferente. Vou compartilhar um pouco da enfermaria de neurologia que eu trabalho aqui no Hospital de Campinas. É uma enfermaria de AVC, tá? Então a gente foca mais na neurovascular. Então eu trabalho no hospital público, perceba que a gente tem aqui ainda o velho e bom prontuário manual. Agora, André, qual é a diferença de uma admissão de paciente da neurogeral para neurovascular? Pessoal, a gente está na enfermaria aqui, tá? Então imagina aí que o paciente passou aquela fase crítica inicial do AVC. O paciente já passou no pronto-socorro, já passou pela sala vermelha, estabilizou e agora o paciente está estável e está na enfermaria. Pessoal, então tem algumas informações relevantes que a gente deve constar no prontuário que é de fundamental importância. Perceba que a gente frisa muito aqui o delta T. Por que é importante, André, o delta T do paciente? Pessoal, veja como é importante qual foi a data e a hora que o paciente apresentou o DEST. Veja, que horas ele apresentou o DEST? Qual foi a hora que ele chegou no hospital? Pessoal, ele veio do pronto-socorro, ele veio do SAMU, ele veio trazido pelos familiares. Qual foi a hora que ele chegou no pronto-socorro? A data e horário. Que horas, pessoal, que o paciente entrou na tomografia? Qual foi a data e horário? Por que isso é importante? Pessoal, isso é importante para a gente calcular o delta T. Será que meu paciente chegou dentro da janela terapêutica de 4 horas e meia? Será que ele chegou dentro de uma janela estendida? Será que foi um wake-up stroke? Perceba, tempo é fundamental na neurovascular. Então, tudo isso deve constar na admissão do paciente. Além disso, os fatores de risco. Pessoal, é muito importante elencar todos os fatores de risco. Se é hipertenso, diabético, tabagista, se já teve AVC anterior, se não teve. Tudo isso deve constar na sua admissão. Medicações que o paciente faz uso e aqui um breve relato da história do paciente, constando dia e horário do DEST, que horas chegou no hospital, que horas foi feita tomografia, se o paciente foi trombolizado, se não foi trombolizado, se chegou dentro da janela, se chegou fora da janela. Tudo isso deve constar resumidamente aqui na admissão da neurovascular, pessoal. Então, pessoal, continuando aqui, a gente tem que saber também quais são os objetivos da enfermaria de neurovascular. Por que eu vou internar o paciente na enfermaria? A gente se baseia nesses 3 principais objetivos, pessoal. Primeiro, a investigação etiológica do AVC. Se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, qual é a etiologia? Será que do AVC isquêmico a gente vai ter aterosclerose de grandes vasos? É intra? É extracraniano? É por um AVC cardioembólico? É por um AVC microvascular, lacunar? É por um ESUS? Então precisa fazer investigação dentro da enfermaria. É aqui na enfermaria também onde o paciente vai reabilitar, pessoal. Então é importante. Nós, por exemplo, nos dispomos aqui de uma equipe multidisciplinar, onde o paciente vai ter a reabilitação, tanto com a equipe de fono, físio, terapia ocupacional. O paciente muitas vezes chega com sono nasointeral, vai precisar reabilitar, progredir de dieta, então é importante também a reabilitação, faz parte também da enfermaria da neurovascular. E as medidas de prevenção secundária, uma vez que o paciente que entrou na sua enfermaria, ele já teve AVC, então agora o objetivo é evitar que ele tenha outro, então a gente utiliza várias medidas aqui como prevenção secundária do AVC. Bom, pessoal, uma vez que a gente já anotou toda a anamnese do paciente, todos os dados clínicos do paciente, agora temos que examiná-lo, né? Aqui a gente vai focar um pouco mais para neurovascular, então no exame físico admissional geral, a gente sempre faz a aferição dos sinais vitais, frequência cardíaca, a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca do paciente, palpar pulso, verificar se o paciente tem algum sopro e fazer o nosso velho e bom NIH. Então esse é o exame admissional do paciente da enfermaria da neurologia. Muito bem, pessoal. Agora a gente chegou um pouco da propedêutica nos exames complementares. E o exame inicial que a gente pede sempre é a tomografia, né? Como é que estava a tomografia de admissão do paciente assim que ele chegou no serviço, tá? Aqui você vai descrever, de fundamental importância, descrever o aspects. Lembra o aspects que a gente sempre começa com 10, vai tirando um ponto a cada alteração que você vê de hipotenuação no território cerebral média, deve constar sempre nessa aqui primeira tomografia, se for um AVC de cerebral média. Se for um AVCH, descrever também aqui o volume desse sangramento. Imaginando agora, continuando a propedêutica dos exames, o que a gente tem que perceber? A gente tem que sempre imaginar por que a gente vai pedir tal exame.
Imaginando, por exemplo, pelas causas do AVC isquêmico, a gente sabe que tem aterosclerose de grandes artérias e grandes vasos, tanto extracranianas como intracranianas. É por isso que a gente pede o estudo da árvore vascular, que você pode solicitar uma angiotomografia de vasos cervicais e intracranianos, deve ser estudada toda a árvore vascular, ou uma angiorressonância. Nesse caso, o hospital também possui angiorressonância. Então, a gente, em geral, pede sempre angiorressonância, angiotomografia e deixa só o Doppler para casos selecionados onde o paciente tem função renal alterada, onde não pode realizar algum exame contrastado. Então, isso seria para os estudos de árvore vascular. E para estudo cardíaco, imaginando um cardioembolismo como a fonte do AVC, a gente pede um eletrocardiograma, sempre investigando se o paciente tem alguma fibrilação atrial, já que é uma causa muito comum de um AVC cardioembólico, e pedindo também um ecocardiograma, procurando alterações cardíacas, se o paciente tem alguma acinesia, hipocinesia, se tem algum trombo intracavitário que possa ser uma fonte emboligênica do AVC. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Abraço!